estar na presença de Deus, confiando nele, esperando nele, com a certeza de que a nossa vitória vem dele, é por ele, é nele que nós existimos, respiramos, nos movemos, é tudo dele. Todas as boas dádivas procedem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E continuando o nosso seminário sobre a fé, eu gostaria de conversar com você sobre um assunto que é transformando a esperança em fé. Será que a gente vai aprender alguma coisa? Depois você comenta aí se aprendeu, se Deus te abençoou em algum momento desse vídeo, porque a crítica construtiva é uma bênção. Tem gente que usa a crítica assim para despejar as suas frustrações, os seus fracassos em cima da vítima e, aquele que vai receber a crítica passa a ser uma vítima do crítico, né? Tem esse tipo de coisa. O jogador, o cara que sempre soube jogar futebol e não consegue, deixa crescer uma pança de cerveja, quando ele vai, se ele tem a sorte de criticar um jogo, ele vai criticar os jogadores pela sua pança de cerveja, pela sua incapacidade, né? E assim é também em todas as áreas. Quando a pessoa se sente incapaz, se sente menor do que você, ela te critica justamente para tentar esconder os seus medos e frustrações. Mas não é isso que a gente quer falar. A gente quer falar sobre transformando a minha esperança em fé. É o nosso assunto hoje. E, mais uma vez, a gente vai voltar a falar sobre o autor do livro Fé, Kenneth Hagin. E a gente vai falar sobre o tempo, ele mesmo narra muito aquele tempo em que ele esteve enfermo, né? Nesses 16 meses antes de ser curado, ele ficou no leito e ele conta que ele não teve uma infância normal, pois esteve enfermo durante todo esse período e isso ficou na sua lembrança, né? Para a glória de Deus, porque Deus operou de uma maneira sobrenatural, mas ficou. Como eu tenho muitas coisas da minha infância e perdas, coisas assim, muito difíceis de superar, mas a gente supera porque Deus nos fez com a capacidade da superação. Mas fica a lembrança, né? E ele conta, eu nunca corri, nem brinquei como as outras crianças. Com 15 anos de idade, estava completamente confinado no leito de enfermidade. 5 médicos disseram que, de acordo com a ciência e os registros médicos, ninguém na minha condição havia passado dos 16 anos de idade. Então, praticamente, ele estava condenado a morrer antes dos 16 anos. Entre os 15 anos e até quase 17 anos de idade, ele estava no leito, 16 meses. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E esse homem de Deus, esse servo de Deus abençoado, ele passou por isso tudo e começou a ler bons livros que trouxeram a ele a fé para ser curado. E ele aprendeu sobre fé, aprendeu sobre o que a Bíblia diz a respeito da cura. E ali naquele momento, ele não tinha muita opção, não. Ele era de uma igreja tradicional e a ocupação dele era ler a Bíblia da avó, o tempo, 16 meses de Bíblia. É o deserto. Quem vai para o deserto não vai para o deserto para morrer, vai para o deserto levado pelo Espírito Santo para crescer, né? Se você está vivendo algum deserto aí, cresça, comece a ler a palavra, comece a orar, comece a buscar a Deus, porque o deserto é lugar de crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele conta que o que ele lia na palavra, o que ele lê na palavra, continua sendo o alimento para a vida dele.
enquanto ele tentava ser curado, uma hora ele clamou ao Senhor: amado Senhor, por favor, me cure. Ele suplicava a Deus para que ele o curasse e orou toda a noite por várias vezes. Quando se está num leito de enfermidade, 24 horas por dia, dá para orar bastante. Então, se por acaso você está atravessando uma fase dessa, um momento como esse, é o tempo de você orar e conversar com Deus e se derramar diante dele de todo o coração, porque esse tempo Deus providenciou para você chegar mais perto dele. Há pessoas que ficam no leito reclamando, murmurando, se esquecem de Deus, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, mas não é. É o tempo de buscar o Senhor mais perto, de chegar mais perto de Deus. Está dando para entender? É assim que funciona. É desse jeito, né? E ali, naqueles 16 anos, foram 16 anos, 24 horas por dia, 365 dias por ano, que ele se derramava aos pés do Senhor. Várias horas ao dia após dia, semana após semana, mês após mês, ali estava aquele jovem, aquele adolescente, orando, orando. Ele sentiu um novo nascimento nele, apesar, não obstante a doença, as dores que sentia no corpo, mas ele sentia que tinha nascido de novo. Só que o resultado físico da cura ele não via. Ele orou, tinha certeza de que Deus tinha ouvido e curado, porque tinha uma espécie de sentimento dentro dele que fez com que ele adquirisse essa certeza, né? Quer dizer, não é que ele tenha sentido fisicamente. Ele diz, não quero dizer que eu senti fisicamente, porque eu não me senti diferente. Simplesmente senti que ele tinha me ouvido. Não se tratava de um sentimento físico, a respeito de um sentimento, uma intuição espiritual de alguma espécie, alguma impressão, como alguns pastores modernos chamam, tentam assim diminuir os dons do Espírito Santo, chamando revelação de impressão ou intuição. Então, quando ele orava pela cura, ele podia dizer, por aquele sentimento que estava dentro dele: é isso, minha oração foi respondida. Agora, ainda não sentia no coração os batimentos, as evidências, os sintomas estavam ali. Os batimentos não eram normais, as pernas estavam paralisadas, atrofiadas, as pernas eram pele e osso, praticamente não havia músculos nas coxas, na panturrilha, atrofiou, né? Atrofiou, 16 meses parado, atrofiou. Aí ele começou a chorar e a dizer: Senhor, eu pensei que o Senhor fosse me curar. Somente senti como se o Senhor o fizesse, mas o Senhor não fez. Ele não conseguia entender, e isso aí é normal quando nós estamos passando por um momento difícil de doença, a saúde, e a gente não vê, não tem a visão física de que a doença foi embora. Então, a pessoa não entende. E aí ele teve um tempo em que ele deixou até mesmo de olhar para a Bíblia, quase um mês ficou sem olhar para a palavra de Deus, sem olhar, decidiu parar de orar. E ali deitado na cama, ele começou a se distanciar de Deus. Às vezes, as pessoas, para se distanciar de Deus, têm que andar, caminhar, ir para o botequim, ir para o bar, ir para a boca de fumo, para a boca de droga. Mas ele se desviou deitado na cama, porque ele não conseguia entender. Ele tinha sentido a cura, mas não tinha visto a evidência da cura. Então, isso o levou a definhar, a desistir e chegar mais perto da morte. Lutou com a morte com todas as forças do seu ser. E aí, um mês depois, ele se volta para a palavra de Deus e começa a ler a palavra de Deus novamente. Só que ele não conseguia enxergar aonde estava fracassando espiritualmente.
tentou agir à altura da palavra de Deus. Pode ter acontecido isso com você. Bom, agora o pastor me falou sobre agir à altura da palavra de Deus, eu vou fazer isso. E às vezes vem aquela decepção, às vezes vem aquela coisa, aquele sentimento, aquela frustração porque não vê acontecer. Isso acontece com qualquer pessoa. Aí as crises de enfermidade, Deus atenuou, aliviou, mas ainda não conseguia receber a cura. Então ele conta que ele é do século passado, né? Então ele conta que em agosto de 1934, 16 meses depois dele ir para aquela cama, ele disse ao Senhor: querido Senhor Jesus, quando o Senhor estava na terra, o Senhor disse lá em Marcos 11:24, quando você orar por qualquer coisa que desejar, creia que recebeu e a terá. Eu desejo ser curado. O Senhor disse, quando você orar, eu orei. O Senhor disse, creia, eu criei. Querido Senhor Jesus, se o Senhor estivesse fisicamente aqui do meu lado, eu pudesse vê-lo com meus olhos e pudesse estender minhas mãos e colocá-las sobre as suas. Se o Senhor dissesse a mim, filho, o problema é que você não está crendo. Eu responderia ao Senhor, querido Senhor Jesus, o Senhor está mentindo, eu estou crendo. Ele disse que falou isso de uma maneira muito amável, né? Na sinceridade do coração, não foi com arrogância, não foi tentando confrontar a Deus, mas foi humildemente. Mas ele estava tão machucado que ele falou essas palavras. Quer dizer, você não pode crer além daquilo que conhece. Hoje, Jesus não está presente fisicamente para falar com uma pessoa, como nós falamos entre nós. Eu não estou presente fisicamente, mas eu estou virtualmente. E se você me convidar para tomar um café na sua casa, se for no Rio de Janeiro, eu vou rápido, vou de ônibus, vou. Agora, se for mais longe, você me compra passagem de avião, de lotação, de disco voador, se estiver no outro planeta, e aí a gente vai se encontrar para orar. Mas a questão é que hoje Jesus não está fisicamente aqui para falar com a pessoa, como nós nos falamos, como você fala com seus parentes e amigos. Ele não está aqui em carne, mas ele disse, eu rogarei ao Pai, e o Pai vos enviará o Espírito Santo, Consolador. Né? Então o Espírito Santo está aqui. Quando nós falamos com Jesus, o Espírito Santo pega a nossa palavra e leva direto para ele, e ele, como sumo sacerdote que apresenta direto ao Pai. Então nós falamos com Jesus, ele não está em carne, mas o Espírito Santo está. E Jesus falou a respeito do Espírito Santo, lá em João 16:13, Jesus falou o seguinte, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Então o Espírito Santo falou ao Espírito dentro dele, e disse, sim, você crê dentro daquilo que você sabe. Por isso que é bom nós meditarmos na palavra, buscarmos a palavra, lermos a palavra, porque na primeira vez que você lê, você já vai começar a ter um entendimento. Na segunda vez, na terceira vez, se você lê em voz alta, que a Bíblia chama lá em Josué capítulo 1, no Salmo 1, meditar, ler em voz alta, você vai internalizar a palavra pelos olhos, pelo falar e pelo ouvir. E ela vai entrar mais rápido dentro de você. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Bem-aventurado quem faz isso, né? O Salmo 1 fala. E lá em Josué diz assim, medita no livro dessa lei para que prosperes. Josué 1:8. E o Salmo 1, versículo 3. Então, a palavra, ela internaliza dentro de nós, na medida em que nós falamos, eu gosto muito daquela igreja que tem muito louvor. Maravilha, louvor é beleza pura. Às vezes tem um louvor meio herético, meio distanciado da palavra de Deus, mas pelo menos é musical e a música procede de Deus, né?
Então, mas medita na palavra. E o que Jesus falou para ele? Você crê dentro daquilo que você sabe. Uma pessoa não pode crer além do seu conhecimento atual. Este é o lugar onde alguns falham, onde eu já falhei muitas vezes e você deve ter falhado também. Nós muitas vezes não sabemos realmente o que a palavra diz. O Senhor diz assim: você crê, está certo, dentro do seu conhecimento atual, mas o restante do versículo diz assim: e a terá. Creia que recebeu e a terá. Marcos 11, 24. Você creia que você recebeu? Primeiro você tem que crer que já recebeu. Você ainda não tem, você vai ter, mas você começa crendo que recebeu. Olha só como é que funciona. Às vezes a gente quer pegar a palavra nas nossas ansiedades, às vezes tem pessoas que, quando você começa a falar a palavra para elas já tentam calar a tua boca, falando do clima, falando do dia. Eu, de vez em quando, eu me deparo com gente assim. Então, você creia que recebeu a sua petição. Antes de obter, nós devemos crer que recebemos e a obteremos. Aí ele disse: então eu enxerguei tudo. Foi como se alguém tivesse acendido uma lâmpada dentro de mim. E aí eu disse: querido Senhor Jesus, consigo ver, consigo ver. Eu tenho que crer que recebi minha cura antes de obtê-la. Nós temos que crer que recebemos antes que ela se materialize no nosso corpo. Nós temos que crer que recebemos uma resposta, uma oração sobre qualquer tipo de necessidade que temos. Creio que recebi antes que ela se torne palpável. Creio que eu estou com uma grande importância de dinheiro na mão, mas a conta bancária diz o contrário. Então, eu tenho que receber, independente das circunstâncias à minha volta. Você tem que receber, independente das circunstâncias à sua volta. Simplesmente creia que recebeu e você obterá. Chegará às suas mãos. Eu tenho que crer que recebi a cura para o meu coração enquanto ele ainda não está batendo direito. Eu tenho que crer que recebi a cura para determinada enfermidade, para paralisia, mesmo do ponto de vista natural, mesmo que do ponto de vista natural ainda esteja paralisado. E se eu crer que receber a cura, então eu a terei. Então, se você crer agora, você já terá a sua bênção. Ela vai se cristalizar na tua vida, ela vai se materializar, ela vai se tornar palpável. Fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza das coisas que não se vêem. Não é assim que está escrito lá em Hebreus 11:1? Então, quando você crê que recebeu, a coisa vai acontecer na sua vida. A bênção vai chegar. Né? É assim que funciona. É assim que funciona. Medita na palavra de dia e de noite e serás como árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperará. Creia que recebeu e a prosperidade chegará na tua vida. Não importa se você tem um grande preparo profissional, intelectual, ou se você cata latinha na rua, não importa não. Para Deus isso aí não é nada. Deus pode tirar o homem lá do lixão e colocar em palácios. Eu vi o testemunho de uma pastora que é juíza e ela conta que morou no lixão, morou no local, no monturo. Então, se eu crer que recebi, eu terei. Se você crer que recebeu, eu terei. Então, receba nesta hora, receba neste momento, porque a bênção vai se materializar nas tuas mãos diante de você a qualquer momento, porque você creu. Ele diz assim: antes eu queria obter a minha cura para depois crer nela. Mas não é necessário crer em algo que você já obteve, pois nesse caso você já tomou conhecimento do fato. Fé não é o que vemos. Em outras palavras, uma vez que você já viu o que estava crendo, você não precisa mais da fé para crer naquilo que você já apalpou. Você vai usar sua fé agora para
as próximas necessidades, que são tantas na nossa vida, né? São muitas. Então você vai usar a sua fé agora, sabiamente, para as próximas necessidades que surgirão. No mesmo instante, ele percebeu onde estava falhando. Ficou esperando receber a cura por todos aqueles meses e a esperança não realiza a tarefa. Se você ficar esperando receber, você não recebe, porque quem te leva a receber é a fé. E a fé é isso, é você. Bom, eu creio que eu recebi. Cadê? Eu creio que eu recebi. Eu me lembro de um livro do pastor Yong Cho, David Yong Cho, e ele contava o seguinte, que no início do pastorado dele, ele dirigia uma igreja, tinha muitos jovens, e ele era jovem também, e ele então disse o seguinte, ele orou a Deus e pediu a Deus uma bicicleta importada, americana. Deus mandou ele especificar o que ele queria. Ele pediu uma bicicleta importada, pediu uma cadeira com rodinhas, que ele queria se sentir importante, se movimentar com a cadeira de rodinha para um lado e para outro, no gabinete dele. E uma mesa de mogno. Tá, especificou o que queria, deu detalhes do que queria. E aí, ele chegou na igreja e disse no meio de uma oração lá, no meio, ele disse, olha, eu ganhei ganhei uma cadeira, ganhei uma bicicleta importada e ganhei uma mesa de mogno. Que maravilha, aleluia, amém, pastor, glória a Deus, que coisa linda. Aí chegaram alguns jovens perto dele e disseram assim, pastor, dá para a gente ir na sua casa para ver a sua mesa nova, a sua bicicleta importada, pastor? É, com não sei quantas marchas, que era 8 marchas, 16 marchas, sei lá, uma bicicleta com marchas, com câmbio, né? E uma cadeira com rodinhas. Dá para ir ver, pastor? Ah, vamos lá. Quando chegaram lá, os meninos, os jovens perguntaram, ué, cadê a cadeira, cadê a bicicleta, cadê a mesa? Aí ele pegou, apontou para o abdômen e disse assim, está aqui, está aqui. Ué, como, pastor? O senhor está grávido? É, eu estou gerando aquilo que eu pedi pela fé. Passaram-se alguns dias, um missionário americano que estava lá ia ter que voltar para os Estados Unidos. Isso foi na Coreia do Sul. E ia ter que voltar para os Estados Unidos. Aí o missionário ligou para ele e disse, pastor, David, eu queria que o senhor viesse aqui em casa, que eu tenho umas coisas aqui que eu não vou poder levar. Aí quando ele chegou na casa do missionário, estava lá uma cadeira com rodinhas, uma bicicleta com marchas e uma mesa de mogno. E ele pegou, levou para casa e aí chamou os meninos para mostrar que tinha nascido. A fé faz nascer, você gera pela fé e fica com a certeza de que o bebezinho está chegando. Então, creia que você recebeu e você obterá. Com certeza absoluta, você obterá. Ninguém pode receber a resposta das orações pela esperança, somente pela fé. Não tem como. Esperança não dá a resposta à oração. O que dá a resposta é a nossa fé. Então, isso significa que nós temos que crer que recebemos a resposta antes que ela realmente se manifeste, antes que nossos olhos a vejam. Nós temos que tomar posse, crer e dizer, eu já estou curado, eu já estou abençoado, a porta de emprego já está aberta, a solução para a minha família, para o meu casamento, para o meu filho, para aquela filha que está viciado em álcool, drogas ou qualquer outra coisa, a solução já está nas minhas mãos. O que é bom nisso tudo é que não é preciso uma igreja, nem uma igreja seja de que
denominação for, nem qualquer pessoa para nos dizer como receber de Deus. Se você simplesmente seguir a palavra de Deus e o Espírito Santo, você se verá andando em linha, em concordância com a palavra, pois o Espírito Santo sempre vai te conduzir em concordância com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, meus queridos, nós vamos ficar por aqui, porque eu não quero cansar muito você, mas eu gostaria que você curtisse nossos vídeos, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que você compartilhasse com outras pessoas. Se você está sentindo que tem alguma coisa boa aqui, compartilhe. Se você quiser dar aquele like, dê. Se você não gostar, faça assim e comente nos comentários qual foi minha falha, porque eu quero corrigir. Uma pessoa disse que eu falo muito no diabo. Eu até que não falo muito, não, porque ele não merece que a gente fale muito. Mas eu falo na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que ele existe, ele existe. Mas eu falo do Deus que é maior, muito maior do que ele, porque não existe comparação entre Deus e diabo. O diabo é derrotado, Deus é vencedor. O diabo está condenado, Deus é o juiz eterno. Não existe comparação. Mas se está na palavra, armaduras do diabo, a armadura de Deus para vencer o diabo. Então, existe a armadura de Deus para vencer, não é a carne e o sangue, mas é vencer os principados e potestades. Isso eu vou continuar falando. Se alguém quiser escrever lá alguma coisa contra, escreva, porque isso não vai calar a minha boca, não. De falar do amor de Deus e da derrota do adversário. E hoje o pessoal está muito pisando em ovos com o diabo, né? Tem pregadores aí que estão pisando em ovos com o diabo. Não tem que pisar em ovos, tem que pisar na cabeça dele, com toda a confiança e fé no nome de Jesus Cristo. Amém? Um abraço, querido. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe. E eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Pai, aí está o teu filho, aí está a tua filha, precisando da tua misericórdia, da tua graça, do teu toque poderoso. E eu te clamo nesta hora, faz o milagre, Pai. Glorifica o teu nome nesta vida. Eu oro a ti, meu querido Deus, desde já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Adonai. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe.